Olá, professores! A alfabetização é uma área repleta de mitos e muitos desses mitos estão falando sobre o tempo de alfabetizar. Quanto mais cedo, melhor? Existe uma janela que se fecha? O que dizem os documentos oficiais? É sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo uma lista de links para facilitar a sua vida, porque alfabetizar é trabalhoso, mas não tem que ser sofrido nem para você, nem para a criança. Se você quiser conhecer o nosso curso de alfabetização, é um curso riquíssimo onde a gente tem atividade lúdica para todas as habilidades de alfabetização da BNCC, seguida de atividades para fazer no caderno. Assim você desperta a vivência e sistematiza o conhecimento. Se você quiser fazer isso entrando ainda em novembro, você tem 40% de desconto com o cupom Alfabetize Já. Mas vamos ao nosso assunto. Então, quando é que a alfabetização tem que acontecer ou até quando ela deve acontecer? Então, vamos entender o seguinte. O primeiro mito aqui é o mito do quanto mais cedo, melhor. Nesse mito de quanto mais cedo, melhor, a gente vê professoras, famílias incentivando, né? Muito desde cedo. Às vezes a criança está com 3 aninhos ali, tem mãe mostrando, e essa letrinha, e essa daqui, e essa outra, né? Forçando ali a criança a decorar um alfabeto, uma coisa assim. O que eu estou dizendo aqui é, por que isso é um mito? Porque não existe isso de quanto mais cedo, melhor. A criança pequena, o bebê, precisa brincar, precisa ter experiência sensorial, interagir com o mundo. Então, você está falando que não pode estimular, Ludmila? Estou falando isso não. Pode estimular. Pode estimular. Pode escrever o nome da criança em plaquinhas para que ela visualize seu nome. Pode falar das iniciais ali da sua, né? Pode ter brinquedos que tem alfabeto, que tem números. Pode e deve inserir a criança no mundo letrado. Olha o que a mamãe está fazendo, é uma lista para a gente fazer compra. A mamãe escreve o que a gente precisa para não esquecer mais. Olha o que nós recebemos, o convite do coleguinha. Olha o nome do coleguinha aqui. Olha, o convite é para a gente saber onde é que é a festa, o horário da festa, né? Então, a gente pode e deve incentivar a criança. Mas alfabetizar o mais cedo possível, fazer a criança compreender sistema alfabético novinha, não é necessário, ok? Tá bom. Vamos falar de documentos e eu volto em mais um mito, ok? Então vamos lá. Quando é que a gente tem que alfabetizar a criança? No ensino fundamental. No Plano Nacional de Educação, a gente tem, né, a determinação de alfabetizar até o final do 3º ano. Então, do 1º ano até o final do 3º. Na educação infantil, já existe um início desse trabalho com o despertar da consciência fonológica através de rimas, brincadeiras, quadrinhas, cantigas. Mas é um despertar a consciência, trazer isso à consciência, sistematizar, falar, escrever, registrar, isso é no ensino fundamental. Lá, então, no Plano Nacional de Educação, a gente tem a previsão de fazer isso do 1º até o 3º. Enquanto que na Base Nacional Comum Curricular, nós temos a alfabetização até o 2º ano, 1º e 2º ano. Mais uma vez, lá na educação infantil, lá na família, já se começam práticas letradas, já se começa um estímulo à percepção, à consciência fonológica, mas isso vai ser intensificado, sistematizado no 1º e no 2º, segundo a Base Nacional Comum Curricular, segundo a BNCC. Então,
né, a gente tem aí até o terceiro, segundo Plano Nacional de Educação, até o segunda BNCC. Na BNCC, a gente tem a palavrinha alfabetização, no eixo análise linguística e semiótica, no primeiro e no segundo, e do terceiro até o quinto, a gente tem a palavrinha ortografização. Então, aquela criança que até o segundo ano aprendeu a codificar e decodificar, ela vai agora, né, a partir do terceiro ao quinto, aprender as normas, aprender aquela padronização, a ortografia mesmo, né? A criança pequenininha, a que está se alfabetizando, aquela que aprendeu a codificar e decodificar, vai fazer isso mais ou menos da maneira como ela fala, né? Então, do terceiro ao quinto, a gente vai aprender os padrões, vai aprender as regrinhas, ok? Bom, e aí a gente vem outro mito. Se o Plano Nacional de Educação prevê até o terceiro, se a BNCC prevê até o segundo, se existe toda essa fala de quanto mais cedo melhor, então existe outro mito que é: a janela da alfabetização se fecha depois de determinada idade. E eu já ouvi isso muito de muita gente, tá? A janelinha da alfabetização se fecha. Se não aprendeu até essa idade, não vai aprender mais. Olha, nós, professores alfabetizadores, vamos fazer de tudo para essa criança se alfabetizar no tempo previsto. Mas, às vezes, nós, professores de terceiro ao quinto, ou até de outros anos, vamos receber crianças que não se alfabetizaram. Isso quer dizer que a janela se fechou? Não. Por que é mais difícil a criança se alfabetizar mais tarde? Porque o trabalho do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e daí por diante não é voltado à alfabetização. Por quê? O trabalho do terceiro, quarto, quinto e em diante, ele já traz textos maiores, ele já traz a gente já subentende que a criança sabe isso e não trabalha nesse sentido. Então, se eu tenho uma criança que passou do terceiro ano e não está alfabetizada, ela não vai se alfabetizar mais se eu não fizer uma intervenção pedagógica. Porque se eu tenho uma criança que está fora da idade da alfabetização e eu não trabalho habilidades de alfabetização com ela, porque aquele ano não trabalha, ela vai ficar realmente sem aprender. Então, o que é que tem que acontecer para que essa criança que chegou fora do ano, né, fora desse ano de alfabetização e ainda não está alfabetizada? Intervenção pedagógica. Essa intervenção, ela inclui descobrir a causa, por que essa criança não foi alfabetizada? Ela adoeceu e faltou demais nos 3 primeiros anos? Ah, foi época de pandemia? Ah, ela tem algum déficit cognitivo? Ela tem algum transtorno de aprendizagem? Então, a gente vai investigar essa causa. Ah, não, a escola que ela estava, ninguém se alfabetizou, então foi um problema de ensino, né? Então, a gente vai investigar a causa e fazer um plano de intervenção, onde essa criança, em outro ano, vai trabalhar a alfabetização no contexto das habilidades do outro ano. Então, tá no 5º ano. Nós vamos pegar ali o contexto do 5º ano, os assuntos trabalhados no 5º ano e adaptar atividades em que essa criança, com esses assuntos, desenvolva as habilidades de alfabetização. Aqui no canal tem sugestão de tem projeto de 2º, 3º e 4º ano para você trabalhar, tá? E se você quiser trabalhar no 5º, você pode pegar a sugestão e adaptar para você. Bom, então é isso, a intervenção. E se essa pessoa desistiu de estudar, já está adulta, já está idosa, ela ainda pode ser alfabetizada. Ainda pode, tá? Não tem janelinha que fecha, não. Se chegou na vida adulta, se já é um adolescente, se já é um idoso, como é que a gente vai alfabetizar? Da mesma maneira, consciência fonológica, conhecer o alfabeto e entender o sistema alfabético de escrita. Só que num contexto que não vai ridicularizar essa pessoa, tá? Num contexto em que você vai levar essa consciência, esse alfabeto, esse sistema, esses textos
voltados para a realidade daquela pessoa, voltados para a vivência daquela pessoa, para que seja significativo para ela. Mas não tem janelinha que se fecha, não. Então, sobre o tempo da alfabetização, o ideal é que a criança se alfabetize entre o primeiro e o terceiro, de preferência entre o primeiro e o segundo, mas é possível que ela se alfabetize depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha esclarecido essa questão para você. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like. Me segue lá no Instagram para ver outras postagens, para ver outras nuances do meu trabalho. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima!